Olá, sejam bem-vindos. Bom, eu estou aqui hoje para proferir um tema para vocês chamado Dilema Homem Máquina. Afinal, as tecnologias estão vindo por aí e tem sempre aquela pergunta, né? Será que realmente as máquinas vão substituir os homens? Bom, mas primeiro deixa eu me apresentar. Bom, eu sou a Léa Lobo, eu sou head de conteúdo da Infra FM. É importante que vocês saibam que eu não sou uma especialista em manutenção, pelo contrário. Na verdade, eu hoje, dentro da Infra FM, que é o hub de comunicação, eu escrevo sobre o tema, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro insight. Então, como eu falei para vocês, o tema aqui hoje é dilema homem-máquina. E assim, a provocação que a gente quer fazer para vocês, que a gente considere, com certeza que são heróis da manutenção, a pergunta é: como a gente navega a fronteira entre o controle humano e a automação inteligente e todas essas novas tecnologias estão sendo embutidas aí nos sistemas que fazem gestão de uma manutenção predial ou industrial, por exemplo, né? Então, eu queria primeiro fazer uma provocação inicial, né, perguntando o que comanda a sua área de manutenção, o que colabora com ela. Então, a gente vai fazer um paralelo dizendo o seguinte, por exemplo, quando você está andando num avião, você vê aquela cabine maravilhosa, cheia de comandos, muita tecnologia, e o avião lá em cima fazendo aí o seu propósito de voo. E a pergunta é, será que toda essa tecnologia, já que tem tudo isso, por que eu precisaria, por exemplo, do piloto, né? Então, quando a gente pega uma cabine de avião moderna, quem realmente está pilotando? O piloto aí com décadas de experiência, assim como vocês também na área de manutenção, né? Ele tem um sofisticado sistema automático que processa ali milhares de dados por segundo, tá certo? E essa mesma atenção acontece, eu acho que diretamente com vocês aí, né? Nas plantas, seja industriais ou prediais, né? Então, vocês enfrentam, na verdade, decidir, né, durante o dia sobre, às vezes, decisões muito críticas, né? Então, aí a pergunta que fica é, a gente vai confiar na recomendação da máquina, que é inteligente, na automação, ou a gente vai seguir a nossa intuição enquanto profissional, que estamos na área aí há bastante tempo, né? A resposta realmente não é simples, mas é isso que a gente está chamando vocês aqui a olharem mais adiante, quer dizer, como que essas tecnologias estão impactando no dia a dia de vocês, tá bom? Então, aqui rapidamente a gente tem aí a era da manutenção, então lá atrás, na minha época, né, lá em 1960, mais ou menos isso, a gente estava falando muito em manutenção corretiva, baseada em falhas. Depois a gente foi para a era preditiva, onde você tem todo um planejamento aí baseado, né, em tempos e uso dos sistemas. Depois a gente veio para uma coisa um pouco mais preditiva mesmo, né, que é monitorando aí as condições das atividades ou dos equipamentos, dos ativos, né, alguns já através de sensores de IoT, análise de vibração, de termografia, ou seja, a tecnologia aí na era preditiva, ela começa já a aparecer no dia a dia de gestão dos senhores. E agora a gente está aí na era da IA, né, da inteligência artificial, fazendo diagnósticos complexos, né, fazendo relatórios e pedindo, na verdade, que vocês, enquanto gestores, comecem a analisar mais dados, né, para realmente ter aí uma melhor performance dos seus ativos. Então, aqui a gente costuma falar na questão de capacidades, né? Quer dizer, qual que é a minha capacidade enquanto profissional e por que a máquina tem a sua capacidade? São duas coisas muito distintas, mas que, ao mesmo tempo, têm um certo confronto. Então, quando a gente fala em máquina, hoje, elas são máquinas, né? E, por isso, ela tem superpoderes digitais. Então, a gente está falando de velocidade, de uma velocidade grande para fazer essa geração de dados. A máquina tem muita memória, que ela consegue armazenar uma quantidade de informações muito grande, né? Ao contrário, quando a gente vai para o ser humano, a gente está falando aí de poderes únicos que nós temos, graças a Deus que a gente vai continuar com os nossos poderes, né? Um deles, na verdade, é a nossa intuição para responder, a experiência que a gente tem, né, no dia a dia do nosso trabalho, que são coisas que máquina nenhuma consegue superar isso, né? Tem também todo esse conhecimento que faz com que a gente consiga julgar se determinada ação, ou determinada atividade, ou determinado processo, ele realmente precisa ser alterado ou não.
Então, o que a gente está falando hoje é que a máquina, ela provê muitas informações, mas ela tem uma limitação crítica, que nós humanos temos de sobra, que a gente não tem a limitação para julgar, para colocar nossa experiência, colocar nossa intuição nas decisões no dia a dia da gestão, tá bom? Então, hoje, quando a gente fala, né, os profissionais têm um dilema aí real, né, do chão de fábrica ou predial. Então, a gente trouxe aqui 3 exercícios ou 3 dicas, né, para a gente conversar. Então, vamos supor que você está numa planta e acontece o primeiro conflito, né? Por exemplo, um sistema de inteligência artificial prevê com 80% de certeza, né, que uma bomba, por exemplo, ela vai falhar, né, nas plataformas em 48 horas e recomenda aí uma parada imediata para fazer a manutenção. E aí você, né, que é o gestor, está pressionado por 500 coisas que você faz no dia a dia de gestão, né? Você precisa aí, na verdade, falar assim, "Amor, vou fazer isso agora ou vou aguardar uma semana?" E aí o dilema que a gente fica é, quem assume a responsabilidade se a falha ocorrer? É o sistema, é a IA? Se a fala estiver errada, né, nos 15% restantes, ou é você? Então, a gente sempre vai ter esses dilemas. Um outro cenário, às vezes aqui uma expertise versus algoritmo que a gente chama, né? Por exemplo, o sistema da IA vai recomendar uma peça genérica, por exemplo, né, de baixo custo, né, para substituição baseada em análise de dados históricos, etc. E tal. E você, que é um gestor sênior, né, maravilhoso, vai também falar, poxa, mas eu não acho que essa indicação que a IA está dando seja melhor. Ela está, por exemplo, sugerindo que eu troque por uma peça mais barata, mas a minha experiência diz que eu tenho que usar uma peça de fábrica do fornecedor, porque isso vai me dar várias possibilidades, principalmente sobre como que eu tenho que, de garantias, por exemplo, né? Então, você tem aí, por exemplo, uma decisão que você tem que tomar. Um outro cenário é a própria autonomia da máquina, né, versus a sua supervisão. Às vezes, um sistema autônomo, né, ele detecta, por exemplo, alguma anomalia térmica, por exemplo, né, e inicia automaticamente o resfriamento aí de emergência desse equipamento, né? E aí o operador percebe que isso pode causar algum problema dentro da operação como um todo. Aí, de novo, vem o dilema. A máquina vai resolver, eu faço ou não, até onde eu posso intervir. Então, quer dizer, por que a gente está contando tudo isso? Porque esse dilema todo dia que a gente tem no nosso momento de gestão, quando a gente trabalha aí com as inteligências artificiais, com tecnologias, é a importância do nosso conhecimento, da nossa vivência, para ver se tudo que está acontecendo realmente tem um equilíbrio, se é coerente ou não. E isso só um humano, você, que é a área de manutenção, vai conseguir fazer com muita maestria. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Então, hoje, o que a gente fala é que para a gente poder ser um profissional bem-sucedido, a gente está falando num modelo de cooperação inteligente. O que é essa cooperação inteligente, né? A solução não está em escolher um lado, a máquina ou o homem, mas criar uma sinergia entre vocês. O conhecimento, todo o respaldo que a máquina dá, para que você tenha aí, na verdade, né, o benefício de utilizar a capacidade humana e a artificial para tomar uma melhor decisão dentro do seu contexto de manutenção. Ao mesmo tempo, é importante, né, que os sistemas hoje têm limites claros de autonomia, até onde vai, até onde não vai, e cabe a você desenvolver novas competências também. Quer dizer, antes você é o homem da operação, agora você consegue, né, com todo esse respaldo da tecnologia, se transformar no homem que vai fazer análise dessas informações, juntamente com toda a sua experiência acumulada de anos, né, no dia a dia, da própria manutenção que a gente fala, e daí você vai começar a criar uma estratégia, vai começar a implementar um modelo de governança que faça sentido com o dia a dia desse espaço pelo qual você é responsável pela operação. Tá? Então, eu falo aqui, eu dou um exemplo, né? Independente de que se você tem um sistema à sua disposição, se já temos aí sensores de presença, os IoTs, as termografias, quer dizer, tudo que vem para ajudar a questão da manutenção, que você também pode utilizar, às vezes, informações, quando você está com uma dúvida, por exemplo,
Te dei um exemplo aqui, eu peguei um exemplo pessoal. Eu tenho um carro XPTO e eu subi aqui o manual do meu carro no chat GPT, que é o chat hoje, que é só você se inscrever, se cadastrar e você já pode começar a usar. Então eu subi, por exemplo, o manual do meu carro no sisteminha aqui do chat GTP e perguntando para ele o seguinte: olha, apareceu aqui no carro uma luz, que é aquele triângulo com ponto de interrogação, o que que isso significa? Rapidamente ele trouxe para mim aqui o que que significa esse erro que está dando no meu carro. Então, por que que estou trazendo esse exemplo bem mais prático, que para tudo que você tiver de manual, de bomba, de máquinas, de compressor, de sistemas de climatização, etc e tal, todos você pode subir todos esses manuais que às vezes estão em inglês, às vezes eles são muito extensos, e às vezes você está passando por uma dúvida ali, né, de um equipamento que está acontecendo algum problema com ele, você perguntando ali, olha, está acontecendo esse problema A, B, C, D, o que que diz o manual? E ele rapidamente vai responder para você. Então, por exemplo, esse tipo de ação junto ao seu dia a dia de manutenção vai ajudar, por exemplo, você a ter uma resposta rápida, né? Ou pelo menos com um insight que possa falar, poxa, realmente o que está dizendo aqui é o manual, o que está acontecendo, e eu vou utilizar isso para resolver. Então, um exemplo de como a inteligência pode te ajudar no dia a dia, além dos sistemas, é você ter, por exemplo, esse tipo de documento aí à sua disposição, subir todos esses documentos no chat GTP e que ele vai te ajudar aí a ter resposta rápida sobre vários insights de coisas que estão acontecendo aí com os ativos pelos quais vocês são responsáveis aí pela gestão. Tá bom? Então, gente, é isso aí. O futuro já chegou. Eu sei que vocês são de vários lugares, né? A maioria realmente é especialista em manutenção. E, lógico, a gente tem maturidades diferentes. Nós vamos ter lugares onde a gente não tem sistema nenhum, mas a gente já tem fábricas, dependendo, por exemplo, né? E até edificações com muita tecnologia já embarcada, né? Então, a gente já tem aí ilhas de inteligência artificial autônoma, robôs e drones hoje que estão ajudando muito a questão da manutenção predial. Tem gente mais do predial também, os gêmeos digitais, que nada mais é do que você ter todo o prédio, né, ou todos a sua sala de manutenção, sala não, é a sua sala de equipamentos, né, prediais totalmente escaneado e você pode fazer, por exemplo, a sua gestão remotamente, né? A gente tem os limanos ampliados, na verdade isso também hoje é muito utilizado, que é uma interface aí, né, muito utilizado na indústria com automação de alto nível. Então, quer dizer, tem muitas coisas que estão acontecendo e eu tenho absoluta certeza que vocês estão acompanhando. Então, agora o desafio que a gente deixa para vocês é exatamente isso. O que que eu tenho? O que que tem de automação? Como essa automação, como toda essa inteligência artificial e as novas tecnologias podem me ajudar, a verdade, a ter uma manutenção com maior vida útil, com melhor resultado, onde eu consiga entender tudo que tem dentro desse parque de manutenção pelo qual eu sou responsável e como eu posso tirar o melhor benefício disso tudo. E, lógico, as tecnologias estão aí para te ajudar, porque nós, enquanto humanos, embora sejamos heróis, temos uma limitação, que é a limitação de tempo, de quantidade de trabalho, do próprio tempo que você tem no dia a dia aí para fazer a operação funcionar de uma maneira aguerrida, de uma maneira certa, e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. Se um gerador, por exemplo, cair a energia e um gerador parar de funcionar, milhões se perdem no meio do caminho, por exemplo, se você estiver dentro de um data center da área de finanças, né? E daí a gente vai escalonar isso para vários outros tipos, né, de negócio. Se está num hospital, a energia não pode cair, o gerador tem que funcionar. Se está num prédio, né, a bomba de água tem que funcionar. Quer dizer, tudo tem que funcionar. Porque, querendo ou não, o prédio, uma fábrica, ela é exatamente como o corpo humano, né? A gente tem coração, tem os olhos, tem o cérebro, tem as mãos, etc e tal. Qualquer parte que falhar pode impactar na performance nossa enquanto ser humano, né? Então, a mesma coisa acontece com os prédios e por isso é esse chamado aqui, a atenção para isso. E lembrando que a tecnologia, assim como cuida hoje melhor da nossa saúde, pode cuidar melhor da planta que você é responsável pela gestão predial. Tá bom? Então, juntos, homem e máquina, nós fazemos o extraordinário.
Então, acho que esse era o recado que a gente tinha para vocês. Então, a escolha de vocês a gente aceita as coisas como estão, está tudo evoluindo, eu vou evoluir junto ou eu não vou evoluir junto? Essa é uma decisão muito particular sua enquanto profissional, porque a máquina não é nada um bicho de 7 cabeças e nem automação, muito pelo contrário. Quando você começa a utilizar, quando você entra utilizando os sistemas, quando você entra, por exemplo, no ChatGPT para te ajudar com algumas coisas, algumas pesquisas, isso tudo facilita e você ganha tempo, né? E tempo hoje é vida, porque a gente quer ter um tempo maior para o futebol, né? Por exemplo, para poder conversar mais com os amigos, né, para poder ter mais tempo com a família. E se a gente não tem uma manutenção organizada, uma manutenção que você consiga dominar o controle sobre ela, ela é que vai dominar em cima de você. E aí isso vai te tirar o seu tempo, vai te deixar mais, como se fala, instável emocionalmente, porque ninguém gosta de viver sob pressão. Então, esse é o convite. Permita que a tecnologia entre na sua vida para que você possa ter mais tempo e para que você possa fazer uma gestão ainda mais poderosa, né. E é isso, então, como a gente falou, né, o que a gente quer é que essas experiências que você tem de vida, elas sejam utilizadas a favor da manutenção. Mas se você puder ter aí a ajuda, da tecnologia, você vai ver como isso vai ser muito mais positivo, tá bom? Era essa a mensagem que eu queria deixar de vocês para vocês. Queria deixar o meu muito obrigada. Aqui você tem o meu nome, o meu e-mail, inclusive tem o meu LinkedIn. Como eu falei para vocês inicialmente, eu falo muito, né, eu escrevo bastante sobre toda a área de facilities, incluindo aí também a área de manutenção, e a gente coloca todos os dias no nosso portal notícias, né, sobre o setor, para você também se atualizar. Então, se você tiver interesse em receber a nossa newsletter gratuita, basta você me mandar uma mensagem pelo LinkedIn, se conectar comigo, que eu faço a gentileza e já incluo você aqui na nossa newsletter, para que você possa se atualizar também. A gente está o tempo inteiro mostrando, né, coisas novas que está acontecendo em prédios, incidentes que acontecem, falando sobre eles, para que os profissionais possam ter também uma visão, né, do que está acontecendo no mundo, né, fora da parede aí, né, ou da área que você trabalha dentro de um determinado site ou não. Então, deixo aqui o meu recado, queria agradecer, e foi muito bom estar com vocês, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.